Saúdo o nosso prefeito Roberto, nossa contadora Graziele, nossa secretária Eliane, o público que nos assiste aqui e também os que nos acompanham de casa. Damos abertura à audiência pública do Legislativo. Esta audiência tem como objetivo a apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2025. Conforme a nossa análise, verificamos os investimentos em saúde e educação, encontram-se dentro dos limites constitucionais estabelecidos. As despesas com a folha de pagamento, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, também estão dentro dos limites legais. Nossos convidados para a apresentação técnica, o prefeito Roberto, a contadora Graziele, farão a exposição detalhada dos dados. Passo a palavra ao prefeito Roberto para a abertura oficial da audiência pública do Legislativo. Muito boa tarde, Rutinês, Rosângela, que estão aqui representando a Câmara Municipal neste momento importante na nossa audiência pública de apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao ano de 2025. Momento importante, eu visualizo que é neste momento que a gente consegue ter uma visão melhor da questão dos gastos, questão da receita. Se nós também acompanhamos e respeitamos os limites constitucionais, né, em saúde 15%, em educação 25%, importante também para a gente acompanhar como é que está a evolução da nossa receita, como é que estão as nossas despesas, qual a área que a gente tem tido mais despesas nesses últimos anos. O próprio vereador Rutinês, presidente da comissão, também já adiantou. É um momento importante também para a gente visualizar a questão de gastos com o pessoal. E nesta apresentação a gente vai perceber que a gente teve uma diminuição na porcentagem de gastos com o pessoal. A gente diminuiu no ano de 2025 quase 2%. Então também era uma meta da nossa administração diminuir os gastos com o pessoal e a gente conseguiu diminuir a porcentagem de gastos com o pessoal. Conseguimos manter os mínimos constitucionais em saúde, também com uma boa qualidade de oferta de serviços. Isso se deve também um pouco à questão de busca de recursos, captação de recursos através de emendas, que o ano 2025 foi um ano muito importante também para isso. Conseguimos manter também os mínimos constitucional em educação, embora a gente tenha feito uma aplicação e um investimento importante na obra da creche, que está sendo executada agora, mas depois a Graciela vai nos explicar, mas o investimento ele conta como 2025, né? Ele foi empenhado em 2025, e mesmo assim a gente não ultrapassou muito os 25%, então mostra também um cuidado que a gente tem tido nessa questão de recursos investidos nessas duas áreas. Acho que esse momento, como eu falo, é importante para que a comunidade enxergue também a administração como um todo, como está a questão orçamentária, como é que está a questão de receita, gastos e despesas. Após, caso tenhamos mais algum questionamento, a gente também está à disposição, e eu gostaria agora, para dar continuidade à nossa audiência pública, que a Graciela, nossa contadora, desse sequência à audiência. Obrigada, Roberto. Então, boa tarde a todos. Então, sejam todos bem-vindos à audiência de apresentação e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Cumprindo a legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2025, em audiência pública, com transmissão ao vivo, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, a nossa apresentação ela é em forma de gráficos, um comparativo dos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.
Então, a receita líquida total, Prefeitura, Câmara e RPPS, no ano de 2025 foi de R$ 51.945.847,48. Nota-se um crescimento, comparando o ano de 2024 com 2025, no valor de R$ 3.231.981,99. A receita arrecadada versus a receita prevista. Então, aqui é um comparativo. Temos previsto no orçamento 44 milhões e arrecadamos 51.945.847 reais com 48 centavos. Prefeitura, Câmara e RPPS. Só voltando aqui nesses gráficos, então, representa um superávit de arrecadação no valor de R$ 7.945.847 reais com 48 centavos. Despesa total liquidada, Prefeitura, Câmara e RPPS. Então, foi de R$ 42.591.164 reais com 72 centavos. Comparando os anos de 2024 com 2025, teve um aumento, um pequeno aumento nas despesas em R$ 18.698 reais. Transferência de recurso da União para a saúde. Então, foi arrecadado agora em 2025, R$ 2.024.957 reais com 24 centavos. Teve um aumento aqui na arrecadação, comparando 2024 com 2025, no valor de R$ 807.629 reais com 44 centavos. Ele se refere a emendas que vieram para a saúde, para custeio e investimento. Transferência de recurso do Estado para a saúde. Então, em 2025, foi arrecadado R$ 721.251 reais com 11 centavos. Comparando 2024 com 2025, teve um aumento de arrecadação em R$ 298.428 reais com 96 centavos. Aqui, esse aumento refere-se também a emendas que vieram do Estado para custeio na saúde. Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Então, foi arrecadado agora em 2025, R$ 16.775.942 reais com 74 centavos. Comparando 2024 com 2025, teve um aumento na arrecadação em R$ 1.441.466 reais com 19 centavos. A cota à parte do ICMS foi arrecadado, então, em 2025, R$ 11.202.830 reais com 78 centavos. Aqui, comparando 2024 com 2025, teve uma diminuição na arrecadação no valor de R$ 648.475 reais com 76 centavos. O motivo da queda é o índice de retorno aqui do município de Nova Roma do Sul, buscando dados de 2023 até 2026. Em 2023, o nosso índice era 0,10. Em 2024, ele passou a ser 0,09. 2025, 0,08. E para 2026, ele está sendo provisório, projetado a 0,07. Como a gente percebe, esse índice de retorno para o município de Nova Roma do Sul, ele vem diminuindo ano a ano. Cota à parte do IPVA, então foi arrecadado em 2025 com IPVA o valor de R$ 1.227.663 reais com 18 centavos. Comparando 2024 com 2025, teve um aumento de R$ 84.026 reais e 4 centavos. Transferência de recurso da União para a educação. Então, foi arrecadado em 2025 o valor de R$ 276.312 reais com 37 centavos. Teve um aumento
de arrecadação, no valor de R$ 13.082,58, comparando 2024 com 2025. Transferência convênio do Estado para a educação. Esse se refere ao transporte escolar, que o Estado repassa, e ele é calculado em função do número de alunos. Então, em 2025, o Estado repassou R$ 264.507,90. Comparando 2024 com 2025, teve uma queda de arrecadação no valor de R$ 57.191,80. Ele se refere ao número de alunos. O Fundeb, mais o VAR e mais o ETI. Então, esse recurso o município pode pagar os professores e demais profissionais que atuam na educação. Então, o município ele é obrigado a aplicar no mínimo 70% ao ano com os professores e foi aplicado em 2025 85,66% com os professores. Então, ele se encontra dentro dos limites e foi arrecadado, então, em 2025 o valor de R$ 3.583.751,52. Comparando 2024 com 2025, teve um aumento na arrecadação de R$ 552.200,98. Cota parte da compensação financeira de recursos hídricos. Então, em 2025, foi arrecadado R$ 786.242,85. Comparando 2024 com 2025, teve um aumento de arrecadação em R$ 83.312,67. Gastos constitucionais com a saúde. Então, foi gasto com a saúde do recurso ASPS em 2025 o valor de R$ 5.285.812,63. Foi aplicado, então, 16,39% sobre a base constitucional da Receita da Saúde. O mínimo ser aplicado é 15% no ano, então, portanto, o município atingiu o mínimo. Os gastos constitucionais com a educação. Então, gastou-se com a educação dos recursos MDE e Fundeb o valor de R$ 8.874.303,47. Foi aplicado o percentual de 25,85% sobre a base constitucional da Receita da Educação. O mínimo a ser aplicado com a educação é de 25%, então também foi atingido o mínimo. Lembrando que a metodologia de apuração do cálculo ela mudou, né? Antes era pelos empenhos liquidados e agora para 2025 é pelos empenhos emitidos. Nesse caso, então, a primeira etapa da escola, da construção da escola infantil, está sendo considerada como gasto em educação. A despesa com pessoal legislativo. Então, foi gasto no ano de 2025 o valor de R$ 449.285,98. Corresponde a 1,19% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, também, quanto aos limites de alerta, que é 5,40 para o legislativo, o limite prudencial é 5,70 e o limite máximo é 6%. No caso, a Câmara, ela utilizou 1,19% e ela se encontra dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa com pessoal executivo. Então, em 2025 foi gasto R$ 16.400.388,55. Corresponde ao percentual de 43,52% sobre a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Se comparar que em 2024 foi gasto 45,31%,
2023, 44,75%, e em 2025, 43,52%. Quanto aos limites, então, o limite de alerta para o executivo é de 48,6%, o de prudência é 51,3% e o limite máximo para o executivo é 54%. Então, o município está com o percentual de 43,52%, portanto, ele se encontra abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estando de acordo com a lei. As disponibilidades de caixa, executivo, legislativo e do RPPS. Então, fechamos o ano com dinheiro do executivo, R$ 10.295.531,99. A Câmara, o caixa ficou zerado, e o RPPS com R$ 32.623.364,70. Então, os resultados apresentados, eles permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário ela foi superada. As despesas com folha de pagamento e a dívida consolidada, em proporção à receita corrente líquida, ela se encontra dentro dos limites legais. O município instituiu e arrecadou todos os impostos de sua competência. E o município, no terceiro quadrimestre, atingiu todos os limites constitucionais. Gastos com a saúde, ele atingiu o mínimo, e com a educação também foi atingido. Então, fica demonstrado o atingimento das metas fiscais e também o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, passo a palavra para o vereador Rutinês. Muito obrigado, contadora Graziella. Quero saudar primeiramente nosso vice-prefeito Rogério. E então, após a apresentação, abro espaço para quem desejar fazer alguma pergunta ou manifestação. Não havendo mais questionamentos, damos por encerrada a audiência pública do Legislativo. Tenham todos uma boa tarde.